Olá, leitores, tudo bom? Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo e entrar aqui no site que está na descrição para ter acesso a mais informações sobre o livro. O livro de hoje, tá, é Astrologia e Religião, do Olavo de Carvalho. Tá? Eu estou continuando a série que eu estou fazendo sobre os 3 livros, né? Já tem vídeo de astros e símbolos no canal, que é o primeiro que saiu. Agora eu estou fazendo Astrologia e Religião. Tá? Lembrando que são anotações de palestras que ele lecionou. Então o que acontece? Os livros não têm conclusões fechadas, tem uma sequência de argumentação, mas o próprio autor reforça bastante, principalmente no primeiro livro, que é o Astros e Símbolos, essa informação. Então é importante que você veja o outro vídeo para complementar, porque ele continua a linha de pensamento dele. Tá? Muito bem. O livro, então, é de 86, o primeiro foi de 85. Então, o que ele começa? A primeira informação que eu selecionei na página 19. Por outro lado, em todas as civilizações que possuíram uma astrologia, esta não somente estava ligada às iniciações, como também sua prática se encontrava encaixada no corpo total dos ritos do esoterismo vigente, de modo que a chamada influência planetária era regrada e dirigida pela própria religião estabelecida. E isso era precisamente o único fator que permitia a previsão astrológica, segundo o padrão de significações mais ou menos uniforme para toda uma sociedade. Então aqui ele já está aplicando os conceitos que ele trabalhou no primeiro livro, que ele fechou, astrologia e, enfim, outros. Página 21 e 22. Essas teorias jamais chegarão a qualquer grau de coerência e unificação por meio de debates e estudos científicos, pelo simples fato de que o estudo daquilo que os astros fazem conosco, que ele discutiu bastante no primeiro livro, tem de ser completado pelo estudo daquilo que nós fazemos com os astros. Esse estudo não pode ser realizado fora do mundo dos ritos, nem mediante o simples estudo teórico dos ritos, requerendo ao contrário a efetivação dos ritos, requerendo ao contrário a efetivação de uma vida ritual no sentido pleno, o que é impossível fora dos quadros de uma sociedade tradicional e, portanto, de uma ortodoxia tradicional, que é aquilo que o mundo moderno odeia acima de tudo, como o diabo, odeia os profetas e os santos. Então ele trabalhou no primeiro livro, e aqui ele está completando, ele trabalhou que você tem que seguir uma religião, que ele disse como tradicional, e aqui ele está trabalhando na sociedade. Então é uma continuação mesmo. Continuando, página 22. É impossível a existência de uma astrologia verdadeira, científica integrada, fora da ciência tradicional dos ritos e símbolos, e é impossível a existência de uma ciência tradicional dos ritos e símbolos fora das religiões reveladas que vinculam esses ritos e símbolos desde a origem supratemporal de todos os seres e coisas. Não, vou ler mais uma antes de fazer um comentário. Ciência é a observação dos fenômenos à luz dos princípios. Sabedoria é o conhecimento dos princípios. Às vezes, a ciência não estuda os fenômenos à luz direta dos princípios, ou pelo menos dos princípios mais universais, e sim à luz de princípios relativos deles deduzidos, e dos quais se deduzem por sua vez, regras, ora atividade científica. As regras constituem o método, e por isso que se diz correntemente que a ciência não é pura observação, mas sim observação metódica. Então, como no primeiro ele fez uma diferenciação dos tipos de astrologia, aqui ele está organizando a ciência de como aplicar, e ele trabalha bastante, principalmente no primeiro livro, a ideia de você estar inserindo uma religião para conseguir entender a astrologia. Esses livros, ele comenta muitos autores que não teria como eu trazer explicações, são fontes muito difíceis de encontrar, então realmente eu trouxe os parágrafos, vai ficar até uma aula mais curta, selecionei menos trechos para esse vídeo, porque você precisa ler o livro para você captar todo o cadenciamento de ideias, porque ele está definindo mais itens, só que são mais complexos. Então, continuando. Princípios, em sentido estrito, são somente aqueles
que não têm antecedentes, e sim consequentes, isso é, aqueles que estão antes de tudo ou mais, não sendo a palavra antes entendida necessária e exclusivamente em sentido cronológico, mas em sentido lógico e ontológico. Assim, a rigor, somente são princípios aqueles de ordem estritamente universal, sem limitação de espécie alguma, isto é, os princípios metafísicos, dos quais todos os outros princípios lógicos, por exemplo, não são mais do que deduções ou aplicações a domínios mais limitados. Estes últimos podem denominar-se princípios segundos, e as regras da maioria da ciência são deduzidas de princípios segundos, e não diretamente dos universais. Aqui, na parte, se você ver o primeiro vídeo, que ele trabalha com analogia, aquela página, essa parte aqui, página 23 e 24 desse livro 2, é da página da analogia do livro 1. Lembrando que o livro 1, Aços e Símbolos, e esse é o 2, e Fronteiras da Tradição é o 3, que vai ter um próximo vídeo. Continuando aqui, página 25, a diferença, portanto, entre ciência e sabedoria é que a ciência requer apenas um método de conhecer, enquanto sabedoria requer um método de ser. Como todos os conhecimentos têm sua validade derivada, em última instância, da conexão entre o conhecer e o ser, todas as ciências, em última instância, derivam da sabedoria. Então aqui ele busca outros autores, tá? Aristóteles, Platão e Santo Agostinho, para definir essa ideia da sabedoria. Então fugiria a propósito do vídeo trazer a explicação. Então, continuando aí na página 25, por isso, né, escreve Platão, o conhecimento de todas as ciências, sem o conhecimento da melhor delas, que é a sabedoria, não é somente inútil, como é prejudicial. Página 27, por isso é que, conforme encaremos o imenso conjunto de símbolos e regras da astrologia, desde um ponto de vista descendente, enfocando a influência das configurações celestes nos eventos do mundo sublunar ou sensível, ou de um ponto de vista ascendente, enfocando o sistema planetário zodiacal como símbolo das realizadas suprassensíveis, teremos não um, porém duas ciências complementares, é verdade, porém distintas e inconfundíveis. Tradicionalmente, esses dois domínios chamam-se astrologia natural, ou podemos admitir científica, e astrologia espiritual. Tá? Então, o que acontece aqui? No primeiro e no segundo livro, ele vai batalhar e vai explicar bastante coisa de símbolos, só que não sei dizer se fica superficial ou não. Ele diz que em parte sim, como eu comentei, são anotações, é um estudo preliminar que ele fez, só que me pareceu bem complexo, ele traz muitas fontes, então realmente você precisa ler e se aprofundar na obra se for o seu objetivo, né? Essa linha de estudo. Já mais à frente, página 29 e 30, a astrologia natural é uma ciência teórica, meio dedutível, meio de observação, cujo papel se esgota na constatação e prova das correlações, bem como nas eventuais previsões e diagnósticos que delas se possam deduzir dentro de um quadro determinado. Ao passo que a astrologia espiritual é uma ciência prática, na medida em que está vinculada ao processo de realização espiritual de cada qual. Por outro lado, ela admite, por essa mesma razão, uma variedade de níveis de significado em seus símbolos e regras, conforme o grau e o estado espiritual daquele que a estuda, variando essa que seria admissível no campo da astrologia natural. Quanto mais não se fosse pela simples razão de que esta visa estabelecer e fixar as realidades, factuais, por assim dizer, que naquela outra vão ganhar uma dimensão simbólica. Então, este parágrafo, posso estar enganado, mas ele me deu a impressão que ele se liga com a explicação que ele fez no livro 1, de você estar inserido numa religião. Tá? Muito bem. Continuando, então, página 30. Para piorar as coisas, disseminar a ideia de que seja possível melhorar o destino pelo estudo do próprio horóscopo, sem a participação dos ritos de uma tradição ortodoxa, resulta em última instância em fazer crer que o conhecimento e a observação dos astros têm o mesmo efeito que o conhecimento e o culto de Deus, e podem perfeitamente substituí-los. Isto é um neopaganismo grosseiro, que desemboca na superstição e na
feitiçaria, sob o elegante disfarce de uma pretensa nova espiritualidade, de tons supostamente científicos e de mau gosto a toda prova. Então essa diferenciação do que a astrologia para ele na parte de símbolo e astrologia que um astrólogo faz quando faz um mapa astral, também está no vídeo 1. Para os nossos antepassados de um milênio atrás, esse parentesco era tão evidente que eles costumavam ensiná-lo juntos com parte das artes liberais, que era o protótipo dos estudos superiores e que incluem a gramática, a retórica, a aritmética, a música e a geometria. Ele trabalha, esse que ele está dizendo aqui, as artes liberais, é o Trivium. Eu tenho aqui um volume do Trivium, também vai ter vídeo no canal, eu tenho essa edição aqui, tá? Ok? Também vai ter um vídeo. Esse item que eu acabei de ler está na página 31, continuando também a artes liberais, também na página 31. As artes liberais não eram um simples agregado casual de disciplinas, nem mesmo uma combinação engenhosa de elementos díspares, juntados tão somente em vista do interesse pedagógico que apresentavam. Então há um objetivo por trás. Eu espero conseguir deixar isso mais claro nos próximos vídeos e quando eu fizer a aula daqui, a apresentação do livro. Muito bem, continuando aqui, página 32. Tão íntimos e inextricáveis eram os laços entre essas 7 disciplinas que se poderia, sem exagero, dizer que constituíam uma só ciência, estudada sobre 7 aspectos diferentes. Lógica e astrologia apareciam nessa perspectiva apenas como 2 ângulos ou métodos diferentes de enfocar o mesmo corpo de leis e tradições. Corpo de leis e relações, tais como se manifestavam, de um lado na estrutura interna do pensamento discursivo e de outro no movimento ordenado e rítmico dos astros no céu. Então aqui ele batalha um pouco essa ideia que tem essa analogia da astrologia com o Trivium. No livro, quando você lê todos os parágrafos, fica mais claro essa cadência de ideia, que está toda a argumentação dele. Já pulando para mais à frente, página 53, ciências tradicionais são um corpo de métodos e conhecimentos que, em todas as civilizações conhecidas, incluindo a ocidental até o século XIV, se desdobram de maneira coerente em todas as direções, a partir de um núcleo central de princípios metafísicos, e que se destinam a revelar sobre todas as ordens de realidades mais ou menos contingentes em vigência eterna e imutável desses mesmos princípios. Se a metafísica está relacionada ao conhecimento de princípios absolutos, por isso mesmo ela não pode ser realizada por meios unicamente racionais, uma vez que a razão, ratio, significa proporcionalidade e, portanto, relatividade. Sem dispensar os meios racionais e, ao contrário, fazendo deles uma utilização, rigor, deixa para trás tudo aquilo que a filosofia profana está acostumada. A metafísica requer, além deles, uma centralização do sujeito cognoscente no único ponto-chave em que ele, criatura contingente, participar do absoluto, em que seguida uma ascensão na qual ele abandona suas dimensões puramente individuais e se reintegra no absoluto. Então essa página 53 e 54 é bem filosófica. Se você vê o fichamento que está no site, na descrição, para você ter acesso a mais conteúdos, você pode partir dessas seleções de trechos e partir usando vários autores da filosofia que você já trabalha. Continuando ainda 53 e 54, essas duas etapas correspondem respectivamente àquilo que a tradição chinesa denomina o estágio do homem verdadeiro, ou seja, a plenitude reconquistada do estado humano e o estágio do homem transcendente, que já é propriamente uma divinização e, portanto, uma ultrapassagem dos limites humanos. No cristianismo, sabe-se que todo cristão é um novo cristão. No mundo moderno, essa sentença passou a ser entendida de modo puramente metafórico, esquecendo-se a promessa de realização efetiva que ela contém. Essa cristificação, o equivalente cristão do homem transcendente, permanece, entretanto, puramente virtual. Enquanto o homem não se transforma primeiro num novo Adão, isso é, não reintegra em si a plenitude do estado humano.
O mundo metafísico é assim encarado como sinal, símbolo ou exemplo, e não enfatizado em si mesmo como nas ciências modernas. Então aqui, na página 55, eu escolhi um trecho de 3 linhas, será a conclusão da argumentação dele. Aí eu já estou próximo ao final, tá? Página 72. A pressa irritada com que o professor de geometria desliza sobre esse ponto, toda essa explicação que eu trouxe filosófica, enfim, daí ele começa a trabalhar um pouco a ideia da matemática na filosofia. Se você estuda na área da filosofia, você sabe como a matemática é importante, você pode trabalhar melhor do que eu ou trazer autores na sua pesquisa, no seu texto. Mas enfim, voltando aqui, página 72. A pressa irritada com que o professor de geometria desliza sobre esse ponto, reprimindo como impertinente o aluno que deseje aprofundá-lo, é um convite ao embrutecimento prematuro da inteligência, que será levada a insensibilizar pelo convívio cotidiano com o mistério castrado e tornado inofensivo. Todos sabemos que os prêmios escolares vão para aqueles que melhor se saiam no manejo hábil de mecanismos cujo sentido desconhecem totalmente, e que manobrarão, aliás, com tanto maior desenvoltura e orgulhosa suficiência, quanto menos suspeitarem da existência de um sentido, pois essa suspeita poderia trazer de volta a questão dos fundamentos da razão e desembocar no temor paralisante do mysterium. Aí aqui, creio em latim, ele também grifou esse mysterium, que se estende para além do operacionalismo utilitário e autocomplacente em que se resumem as matemáticas do ensino moderno. Então, essas páginas 72 e 73, que é uma continuação, que ele faz uma analogia com o estudo, a impressão que eu tive para te ajudar, para você decidir se esses 2 trechos servem para você, foi o professor de matemática, o aluno, ele se torna um resolvedor de exercícios e não entende a matemática por trás ou por que aquela fórmula foi feita, como foi organizada, enfim, ele só sabe resolver exercícios, não entende como ele resolve. Tá? Então essa é a dica que é para você desses 2 trechos. Então eu já estou ao final aqui, eu estou na minha última tela, então se você chegou até aqui, muito obrigado. Não se esquece de compartilhar, curtir, entrar no site, ver o outro vídeo, ter essa continuação. Tá? Então agora eu vou para a última parte. Desviando a atenção dos alunos para o aspecto puramente operacional e técnico ou pirotécnico das matemáticas, e fazendo ouvidos de mercador ao apelo de seu aspecto primordial. Metafísico e simbólico, o ensino moderno, transforma-as numa autocomplacente e irresponsável dança sobre o abismo, preparando os jovens para se embriagarem mais tarde nas curiosas mistura de orgulho racionalista e negro desespero, que constitui o fedor característico da vida cultural moderna. Então é isso, muito obrigado.